Nesse momento, nós vamos dar início ao painel, se chama O Papel do Estado na Nova Economia, Sociedade e Servidores Públicos, como parte das soluções na transição para a economia verde. Nós vamos convidar a auditora fiscal, Nelly Maria Pereira de Jesus, que é vice-presidente do Sindifisco Nacional. Vamos chamar aqui na nossa tela, o professor Dr. Tadeu Alencar Arraes. O professor Tadeu é titular da Universidade Federal de Goiás e coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro e é pesquisador 1D do CNPq. Convidamos também para esse painel o auditor fiscal D. Real Pereira dos Santos, que é presidente do Sindifisco Nacional. Sejam bem-vindos a esse painel e eu passo a palavra agora para a senhora Nelly. Boa tarde a todas e todos. Eu vou imitar o nosso palestrante que disse que não queria se perder e queria fazer com mais rapidez. Eu também vou fazer a mesma coisa, viu, gente? Eu vou ler. Tenho paciência, que só tem 10 páginas aqui, mas eu prometo simplificar. Só vou falar 5. Bom, primeiro que é lógico que é uma honra, né, estar participando nesse painel. De suma importância, estamos à véspera da COP30, né, que será um marco importantíssimo no nosso país. Então, nada é por acaso. A gente praticamente um mês, é isso mesmo, um mês antes da COP, a gente está fazendo uma discussão tão importante. Bom, o tema central que nos une hoje é a transição para uma economia verde e inclusiva. Mas não estamos aqui para discutir apenas tecnologias ou metas de emissões. Estamos aqui para falar sobre o ator fundamental que pode orquestrar essa transição complexa, que é o Estado. O objetivo desse painel é muito ambicioso e necessário: rediscutir o papel do Estado, saindo de um modelo tradicional para um modelo indutor, facilitador e catalisador, onde servidores públicos e a sociedade sejam partes corresponsáveis da solução. Nós vamos também, esse painel ele vai ter 3 pilares da transição, que eu gostaria de mencionar agora. O pilar número 1, o Estado para além da regulação. Precisamos de um Estado que seja um investidor de impacto, que assuma riscos calculados para fomentar inovações verdes. Um comprador público sustentável, que use seu poder de compra para criar mercados para produtos e serviços ecoeficientes. E um promotor de políticas que alinhem crescimento, proteção ambiental e equidade social de forma indissociável. Pilar número 2, o servidor público como agente de transformação. A transição verde não será feita por decretos, mas por pessoas. Precisamos valorizar, capacitar e empoderar nossos servidores. Isso passa pela criação de carreiras estratégicas focadas nessa nova economia, por um plano de capacitação técnica continuada e pelo fomento a uma cultura de inovação dentro do governo. Pilar número 3, a governança colaborativa. Sozinho, o Estado não dá conta, sabemos muito bem disso. É preciso criar modelos estruturados
que integrem o conhecimento científico de instituições como a Embrapa, os saberes tradicionais de povos indígenas e comunidades locais, a agilidade e eficiência da iniciativa privada e a força demandante da sociedade civil. A cocriação é o caminho para políticas tecnicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente responsáveis. Só mais um pouquinho, tá? Bom, para iluminar esse nosso debate, nós contamos, né, com muita honra, o professor Tadeu Alencar Arraes, a quem cumprimento. Tudo bem? Ele é um estudioso com profundo conhecimento sobre a estrutura e as funções do Estado Social brasileiro. E nós temos aqui também o servidor público de carreira, auditor fiscal Dão Real, que é um profundo conhecedor do sistema tributário e aduaneiro, e também é nosso presidente do Sindicato dos Auditores da Receita Federal do Brasil. A quem eu já vou... Primeiramente, eu vou passar a palavra para o professor Tadeu, vai ser o primeiro palestrante. Esteja à vontade, viu? Seja bem-vindo. Boa tarde, você. Boa tarde, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, ok. Está um pouquinho baixo, né? Eu tá vou bom? tentar falar um pouco mais alto aqui, então. E já pedi desculpas pela técnica, muito embora o pessoal da organização do evento aí tenha feito um... Aliás, ainda estão fazendo um esforço muito grande. Oi, professor, Oi. Dá licença um pouquinho. Você poderia tentar centralizar a sua câmera para a gente ver você melhor? Está um pouquinho... Assim está melhor? Ah, está ótimo. Melhorou bastante. Muito obrigado. Então, volto a dizer muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos vocês, Dão, Nelly, né, e o pessoal da técnica aí, que certamente eles também vão me ajudar. Bom, o que travou aqui, mas eu não sei se aí travou. O que eu vou fazer aqui, vou tentar fazer aqui nesse momento aqui, que é um momento de abrir aqui aqui o Zoom. Vamos ver se ele abre. Vamos lá. O que eu me proponho aqui com vocês? Um exercício, né? Vou tentar abrir aqui. Tá. É possível enxergar a tela? Sim. Pode colocar no modo apresentação, se quiser. No modo apresentação, aqui, deve ser aqui. É assim? É assim? Isto, aí embaixo. Ok. Então vai ser fácil. Então, muito obrigado aí a quem ajudou também, eu acho que foi o Dão. Pessoal, então vamos lá. Eu agradeço o convite mais uma vez. Eu vou tentar, em 8 slides, resumir um assunto que é muito complexo e muito caro para todos nós, né, que é o que nós estamos chamando de risco de erosão das redes protetivas. Falar do desafio interpretativo, do que a gente chama de redes protetivas e correlacionar tudo isso em 8 slides e a partir depois da reforma da Previdência e de quais são as matrizes que estão em debate em relação à reforma da Previdência e todas as demais reformas. Então, a primeira questão, o desafio interpretativo. Veja, nós estamos em um ambiente de reforma da Previdência, mas essa não é apenas uma reforma da Previdência, né? A gente tem que ter em mente que o mundo do trabalho passou por transformações muito intensas nos últimos, pelo menos desde a década de 50, né? E o Estado, né, é chamado a responder a essas transformações, principalmente no que a gente entende como relações de trabalho e relações de produção. Ou seja, queria dizer que aquele sistema que a gente acostumou a chamar de Fordismo, aquele Estado que a gente acostumou a chamar de Estado do bem-estar social, ele ou não existe mais ou ele está em xeque, né? Então, no mundo de hoje, no Brasil contemporâneo, nós temos esse desafio interpretativo, que é entender a reforma administrativa como uma reforma do Estado brasileiro, como uma reforma de paradigma. E
por um lado, se ele tem um desafio interpretativo, também nós não podemos esquecer de mirar que a reforma administrativa ela é também uma reforma da Previdência, ela é uma reforma tributária, ela é uma reforma, sobretudo, do sistema educacional público, ela é uma reforma trabalhista e ela é uma reforma da saúde pública, né? Essa é a tese que eu defendo e que a equipe do Observatório defende. Então, portanto, ela é uma reforma da natureza do Estado Social brasileiro. Então, é por isso que o Observatório do Estado Social existe e é por isso que eu estou aqui debatendo. Então, esse é o nosso desafio interpretativo, né? Do ponto de vista do que são redes protetivas, em síntese, vejam bem, eu vou pegar como marco o artigo 6º da Constituição, né? Professor, um minutinho de novo, desculpa interromper. A gente está tentando fazer um ajuste do som, que a gente ainda acha que está um pouquinho ruim. Você conseguiria colocar o fone de ouvido? O fone? Eu não tenho fone. Meu problema não tem, então... Quer que eu fale mais alto? Na verdade, o som está grave, está o quê? Vocês aí dando. Hã? O que que está muito próximo. Está dizendo que está muito próximo aqui o pessoal da técnica. Assim melhorou? Assim melhorou? Melhorou? Maravilha. Mais alguma coisa? E colocar também em modo apresentação. Tem como os slides em modo de apresentação. Poderia? Poderia. Aí, ficou melhor? Ficou? Ainda não foi, mas vai. Eu acho que foi agora. E talvez aqui. Mas está dando para ir ou não? Deixa eu ver o layout aqui. Aqui, ó. Aqui ele não está indo. Não foi não, né? Ainda não. Ixi. Mas está dando aí? Regina, ok? Foi. Vamos então deixar assim mesmo, tudo bem? Tudo bem. Se alguém tiver depois interesse na apresentação, eu deixarei a apresentação de qualquer modo. Oi? Pode ser? Abaixar o quê? Afastar um pouquinho. Isso, eu estou afastado. Isso, só se mantém um pouco afastado do microfone, que daí a gente eleva o volume aqui. Tá, assim tá bom? Melhorou bastante. Agora eu vou ter que colocar o óculos, porque aí eu não enxergo. Então vamos lá. O que nós estamos chamando de redes protetivas? Para entender isso, nós temos que entender como que os direitos sociais, do ponto de vista histórico, no espaço republicano, eles foram sendo construídos, né? Então o nosso marco, né, do ponto de vista desse debate, é o artigo 6º da Constituição Federal. Acho que todos conhecem o artigo 6º da Constituição Federal, e ele coloca, né, que são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a previdência. Esses direitos sociais, a partir de emendas constitucionais, foram sendo acrescidos. Por exemplo, acrescentamos a moradia, acrescentamos a alimentação, acrescentamos o transporte. E o que se coloca em termos de presença do Estado? É preciso entender, né, que a cada vez que eu coloco um direito, eu tenho o desafio de universalizar este direito, não é? Eu estou falando, por exemplo, para um público que está no Maranhão, que está em São Luís, um estado que eu conheço relativamente bem. Sou professor de geografia, então eu tenho uma obrigação de ofício, né? Mas o que significa universalizar? Significa, portanto, que aqueles serviços de educação, de saúde e previdência serão ofertados para as pessoas de Goiânia, lugar que eu resido, do Maranhão, de São Luís, de Buriticupu, de Imperatriz e do conjunto do território brasileiro, que é um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, o que significa universalizar? Né? Significa, por um lado, dar infraestrutura física, ou seja, eu preciso de postos de saúde, unidades básicas de saúde, delegacias, escolas, creches, universidades, ok? E eu preciso também do corpo administrativo, que são professoras, professores, policiais, agentes de fiscalização, etc, etc, etc. O desafio de universalizar, portanto, ele fica muito mais difícil quando eu imagino que universalizar em um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que convive com a escravidão ainda na paisagem urbana e rural, e que tem uma população de 213 milhões de habitantes, e que
Veja bem, quase metade dessa população está no CAD único, que é o cadastro, né, que habilita as pessoas para participarem de uma série de programas federais, o cadastro de baixa renda. Vamos dizer o seguinte, o CAD único vai falar, no caso específico do Brasil, em todos os municípios, quem é baixa renda, quem está em situação de pobreza, etc, etc. Então, a universalização dos serviços, ela se dá neste país desigual, neste país que tem ecologias muito distintas, infraestruturas de transporte e comunicação distintas. E o que então, portanto, no que a gente chamou de estado de bem-estar social, tanto o estado de bem-estar social europeu quanto o arremedo, que aqui se constrói e aqui se destrói, é que o Estado foi responsável pela socialização dos riscos. Né? Ele socializa os riscos. Esse é o pacto que nós fizemos na Constituição de 88. Nesse sentido, eu quero demonstrar isso para vocês a partir das redes protetivas, para dar empiricidade a isso, tentando ilustrar a partir da Previdência Social, da educação pública e da saúde pública. Mas o que são redes protetivas? Nós vamos imaginar isso hoje. O que são redes? Elas têm 3 características. Vamos pegar a rede protetiva como quase sinônimo de serviços públicos. Né? Mas primeiro as características das nossas redes protetivas. Primeiro, elas são universais. Né? O que significa? É que, independentemente da condição social, todos nós temos direito de acessar a saúde pública, a educação pública, os serviços, desde os mais simples, como a emissão de uma CNH, até um transplante de córnea. Isso é a característica da universalidade. Isso não é comum em outros países. Isso é uma das nossas características. A segunda é que essas redes são permeáveis. O que são permeáveis? Ao mesmo tempo que eu utilizo a educação pública, lá em Marabá, aí perto, portanto, mais perto daí do que daqui, eu também posso utilizar a saúde pública e eu também posso acessar serviços ligados à assistência social. Então, há uma permeabilidade nesse sentido. E essa permeabilidade tem impacto no crescimento social. Inclusive, para a gente ter uma ideia, tem toda a relação com a COP e com o meio ambiente. Como geógrafo, depois a gente pode imaginar isso. Então, quando, por exemplo, o aumento de consumo de carvão vegetal, principalmente, vou falar especificamente do Maranhão, ele aumenta quando você tem uma redução da renda média familiar. Isso é relativamente óbvio. Terceiro, tem uma simbiose entre a oferta das redes públicas e privadas. Há uma disputa no território. E não é assim, isso não é para menos. Há uma cobiça. Por quê? Porque o recurso do orçamento que é destinado a essas 3 redes e as demais estruturas do Estado, ele tem uma fatia muito gorda e que, portanto, ele é objeto de cobiça. Nós estamos falando, em termos de execução orçamentária até agosto, de 1,58 trilhões. Previdência, 821 bilhões. Aí você tem educação e tem saúde. Imagina qual foi o retrato disso. Isso tudo é cobiçado. Não é por acaso que na história do liberalismo, né, tanto no Chile quanto nos Estados Unidos, o grande debate é substituir serviços públicos por cartões, por voucher, pelo que você imaginar. É privatizar os serviços públicos, porque essa é, de fato, a grande fronteira do neoliberalismo, dado o que ocorre, por exemplo, com a educação, plataformização, aquisição de serviços, etc, etc. Então, esse por assim dizer, o caráter das redes protetivas. Aí, nesse sentido, eu vou me esforçar por demonstrar nesse curto espaço como que nós estamos entrelaçados com essas 3 redes protetivas. A primeira delas é da Previdência Social, não é? Por que a primeira delas? Porque a Previdência Social, o Estado Previdência, etc, etc, foi o que deu identidade ao Estado Social. Né? A Alemanha, a Europa, Estados Unidos, Brasil. Foi o que deu identidade. Né? Por quê? Porque do ponto de vista da genealogia dela, ela esteve relacionada ao mundo do trabalho. Olha o momento em que nós nos encontramos. A Previdência nasce muito associada, vinculada ao mundo do trabalho, aos riscos do trabalho. E se nós estamos vivendo uma sociedade em que o trabalho é colocado em xeque,
em que o desemprego atinge índices alarmantes. Portanto, né, qual é o sentido da Previdência Social? Né? Qual é a importância da Previdência Social hoje? Esse grande mapa aí, ele demonstra o percentual de benefícios emitidos pelo INSS em dezembro, que é o último dado por município, em relação à população. Então a gente pode ver os níveis de cobertura. Né? Professor Tadeu, Oi. O senhor está passando os slides, não? Tô. Não está passando aí, não? Não, não está. Ixi! Olha que coisa. E agora passou? Agora passou. Ah, agora excelente. Eu vi. É porque ele tem aqui um sistema um pouco diferente. Eu havia mostrado esse aqui, né? Mas agora eu mostro esse aqui. Esse aqui tá bom, então. Volta no anterior, que a gente não viu o anterior. Então o anterior é esse, é sobre as redes protetivas. Como que o orçamento, o que são essas redes protetivas e como elas são objeto de cobiça da iniciativa privada, né? O segundo é esse, tá vendo, ok? O do INSS está vendo, da Previdência. Tá, né? Estamos vendo. Ótimo, vai me dando feedback aí, eu agradeço. Tá então certo. vejam, o que significa isso? Vocês estão aí no estado do Maranhão. Eu invejo vocês, eu quase fui, infelizmente não fui, mas minha companheira estará aí amanhã não, essa semana, porque minha melhor parte é maranhense, por assim dizer. Então vejam, se você observar no Maranhão, no dia de pagamento do INSS, o que sustenta a economia desses pequenos municípios são os benefícios previdenciários e assistenciais. O que esse mapa demonstra? A cobertura. Né? Todos os meses, aproximadamente 40 milhões de benefícios são emitidos. Né? Que tipo de benefícios são esses? Cada benefício desse, por isso que é preciso a gente entender, ele é resultado da cobertura de um tipo de risco. Por exemplo, LOAS. Nós temos 6 milhões e meio de benefícios de prestação continuada. Esse benefício que foi colocado em xeque agora, nesse ano e no final do ano passado, esse benefício é muito malquisto pelos sucessivos governos, dada a sua natureza, né? Então nós temos 6,5 milhões de benefícios todos os meses. Né? Isso combate a pobreza na terceira idade, isso está muito relacionado também à emancipação, a uma expectativa de emancipação feminina, porque relacionado, por exemplo, à concessão para crianças com diferentes níveis de autismo. Então, esse é, por exemplo, o benefício de prestação continuada para idosos, pobres e deficientes, tal qual a linguagem. Salário maternidade, auxílios doenças, pensão por morte, aposentadorias. Então, a rede protetiva da Previdência cobre diferentes riscos. Não é? E não só, ao contrário do que dizem, nos grotões do Nordeste. Vamos pegar, por exemplo, quando você gera uma cartografia como essa, e você vai observar, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, você tem uma série de municípios que estão colocados com a maior cobertura. E aí, quando você vai pesquisar, você observa como isso é 2024 ou do ano anterior. Isso tem relação, por exemplo, com a crise, que não é crise climática, vamos chamar assim de crise climática, o que ocorreu em todo o Rio Grande do Sul. Né? A morfologia ali, o relevo, hidrografia, tudo vai explicar, e mais é óbvio, a austeridade vai explicar isso que ocorre em Porto Alegre. Portanto, a Previdência Social, então, ela tem um combate à pobreza geracional, né? Ela capitaliza as economias municipais e ela também amortece os efeitos das crises ecológicas. Isso sim. Então, a rede protetiva da Previdência, pouca gente escapa dela. O benefício previdenciário, por exemplo, ele é responsável pelos arranjos de arrimos familiares. Né? Então, vamos pegar São Paulo. Então, o círculo maior é o total por estado, a variável cor é responsável pela densidade. Então, São Paulo, quase 9 milhões de benefícios. Então, pensem comigo. E eu não vou aprofundar o debate sobre o déficit, mas pensem comigo. Hoje, atualmente, menos de 900 pessoas no universo de 40 milhões de benefícios, no geral, recebem mais que 10 salários mínimos. Ok? A Previdência Social corre
o risco sério de se transformar num piso de um salário mínimo. É por isso que o não reajuste do salário mínimo associado à PIB e inflação, com o limite do chamado teto de gastos, por assim dizer, coloca em risco esse mapa. Então, essa é a primeira rede protetiva, e essa é a genealogia, a genealogia dela. A segunda rede protetiva é uma das que eu mais... Tudo ok? Estão vendo? Dá para ver? Dá, né? Sim, estamos vendo. Ótimo. A segunda rede protetiva é uma das que eu mais gosto, porque eu sou como todos nós, um defensor da escola pública. A segunda rede protetiva é a rede da educação pública. Pensem comigo, hoje nós estamos num evento, eu não sei se é dia de jogo aí em São Luís, ou não sei como é o calendário do futebol, não acompanho mais. Mas vamos imaginar que hoje, no dia de quarta-feira, seja um dia de clássico regional, os clássicos regionais. Se você pegar todo mundo que vai a um estádio, todos aqueles que vão aos cultos, aos templos religiosos e aos shoppings, não dá o total de pessoas que saíram de suas casas hoje e foram para escolas públicas. Nós estamos falando de 37 milhões de estudantes, 37, e em torno de 2 milhões de professores só do ensino público, sem contar o ensino superior. 37 milhões. Por isso que essa rede é cobiçada, por isso que ela é protetiva. Mas vamos entender melhor o que significa. O segundo mapa é de um estudo que o Observatório fez, é um estudo muito, muito interessante, depois eu vou para o primeiro. É de Barcelos, eu não sei se alguém aqui conhece Barcelos, mas o Brasil tem essa particularidade de ter municípios que são maiores que países. Barcelos tem 122 mil quilômetros quadrados. Né? Isso dá 122 cidades de Goiânia ou mais, para vocês terem uma ideia. O que esse mapa demonstra? Barcelos, saindo de Manaus, você sobe o Rio Negro. Você sobe o Rio Negro, em Barcelos. A última escola em Barcelos está a 297 quilômetros em linha reta de Barcelos. Escola pública. Se você for pegar uma série de municípios do Maranhão, do Pará, Redenção, Altamira, etc., você verá que não é incomum a oferta de escolas em áreas a mais de 100 quilômetros, 150 quilômetros da sede municipal. O que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que a escola pública está no lugar que a iniciativa privada não está. Em 30% do território nacional, acreditem, em 30% do território nacional aproximadamente, você pode ser o Luciano Huck, o senhor da van, ou o Sarney, que você não terá acesso a uma escola privada. Porque quem está ali é o público. Porque o que motiva a oferta pública é a universalização, e não o lucro. Né? E aí o segundo mapa, portanto, o que nós fizemos? Porque a gente tem, né, muito interesse. O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte: qual é o percentual de professoras e professores, falo primeiro professoras porque somos mais professoras, em relação à população total? Para a gente começar montando um quadro da importância do funcionalismo público. Então esse mapa demonstra isso. Que função, isoladamente, consegue ser representada cartograficamente a mais de 2% da população total de um município enquanto função? Nenhuma. Isso demonstra o quanto que a professora e o professor são importantes e fundamentais da escola pública. E vamos lembrar, a escola pública, essa escola que está ali no canto de Barcelos, essa escola que está lá em Barreirinhas, que está lá em São José do Ribamar, que está lá em Buriticupu, essa escola não oferece só infraestrutura física, ela oferece transporte, ela oferece lanche, ela oferece uniforme, ou seja, ela oferece todo um conjunto de infraestruturas que permite que esta política de educação seja integrada às demais políticas. Por exemplo, combate à fome. Não é? E quando as pessoas falam que essa escola não é eficiente, ou que o Estado não é eficiente, eu pergunto, em que lugar do mundo você oferece essa infraestrutura com a média que não é superior a R$ 500 por cabeça mensal?
Nenhum lugar do mundo. Então a escola teve um papel fundamental na pandemia, etc, etc. Para vocês terem ideia, esse pequeno gráfico quadro aí vai mostrar, são 3.900.000 quilômetros quadrados que você não tem uma escola privada. Se você cortar para as escolas médias, isso vai para 4 milhões de quilômetros quadrados. Isso vai para 2.900 municípios. Professor Tadeu, agora é a parte chata para mim. Está acabando. Não, faltam 5 minutos. 5 não, minutos. então eu termino agora. Eu vou passar para a rede protetiva da saúde, estão vendo? Mas a gente tem uma tolerância, mas é só para te avisar. Mas eu passo para a saúde. Estão vendo da saúde? Tá, sou extremamente tolerante. Não, eu tenho que cumprir o horário. Estão vendo a da saúde? Então, saúde? Né? Sim, sim. O mesmo argumento lá do ensino, vamos usar para a saúde, ok? Mesmo argumento. Né? Em 1.200 municípios brasileiros não há um equipamento privado de saúde. Justamente por quê? Porque eu só faço oferta de saúde se eu tiver lucro. Isso é dar 1.700.000 quilômetros quadrados. Se eu colocar oferta de hospitais públicos, eu tenho um buraco da oferta privada. Ao contrário disso, em todo município brasileiro eu tenho oferta de unidades básicas de saúde. Ao contrário disso, vejam comigo, né? Só entre janeiro e agosto, cidade de ontem, praticamente, né, no SUS foram 3,3 bilhões de procedimentos, 3,3 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Isso não é pouco. Estou falando bilhões. Não é? E 9,4 milhões de internações e procedimentos hospitalares. Portanto, o que é o sistema de saúde do ponto de vista da rede protetiva? Ele responde pelo território, ou seja, está em todo lugar, responde pelo corpo. Ele responde pela equidade, ou seja, pelo direito. Né? E ele responde pelo corpo, pela integralidade. Isso é o sistema público de saúde. Né? É por isso que esse sistema também é, por assim dizer, eu não vou ampliar muito, cobiçado pela iniciativa privada. Penúltimo slide, então, pensem nessa rede e pensem quem está nessa rede. Quem está nessa rede? Quem é que faz essa rede funcionar? São 8 milhões de funcionários municipais, 3,4 milhões de funcionários públicos estaduais, em torno de 1 milhão de funcionários públicos federais. Eu me incluo nesses. Tá? A curva se explica, a diferença na curva se explica pela universalização da década de 90. Basicamente, a curva se explica por isso. Né? Então, eu poderia aqui dar as estatísticas para vocês de qual é o valor. Né? Por exemplo, os servidores do executivo têm um salário médio de 10 mil e se aposentam com 10% a menos, na média geral. Do legislativo, ele tem um salário, a diferença de aposentadoria é de 50% a mais, e no judiciário 50 e tantos por cento. Agora, quem é que funciona? Quem é que está no front? Nesse gráfico estão policiais militares, enfermeiros, estão professoras e professores, estão garis, estão, enfim, todo o conjunto da limpeza urbana, né? Tudo aquilo que, por exemplo, Belém precisa e hoje em dia não tem. Então está todo mundo aqui nesse bolo do funcionalismo público. Por quê? Porque o nosso Estado, na verdade, ele é barato, ele é eficiente, né? E ele não é oneroso, no sentido. Depois a gente pode ampliar essa discussão. Para encerrar, o que tudo isso nos diz? Tudo isso nos diz algo muito simples. Nós temos que fazer uma escolha entre direitos sociais, achar que a saúde, a educação, a previdência, o lazer, o meio ambiente são direitos sociais, ou eles são conquistas individuais. Se eles são direitos individuais, eu tenho que lutar por um parque público. Se eles são conquistas individuais, basta comprar uma gleba de terra, retirar a vegetação original e construir uma piscina. Então, nossa sociedade, a sociedade brasileira, não é diferente. Ela se especializou, e a sociedade contemporânea, na produção de riscos. Riscos ambientais, de fome, doença,
riscos laborais, violência e mobilidade, riscos etários, risco de gênero. E no momento nós nos encontramos em uma encruzilhada, por assim dizer. Eu utilizei aí uma foto do Johnson, que é um cantador, um cantor de blues. Existe uma lenda que ele fez, morou no Mississippi, imagino que era o Mississippi. Existe uma lenda que nessa encruzilhada ele fez um pacto com o diabo. Então essa é a nossa encruzilhada. A gente pode escolher o caminho do neoliberalismo, aceitar o ajuste fiscal, aceitar a austeridade como princípio de vida. Veja, se eu aceitar a austeridade, todas essas três redes vão desmantelar. O Friedman, em um livro muito interessante, que é chamado Livre para Escolher, que tem uma prateleira na capa, né? E lá onde ele fala do chamado imposto negativo, ele diz que o imposto de renda negativo, ou seja, deveria substituir os serviços. Essa é a base do argumento dele. Eu dou um tique para cada um e cada um escolhe o que quer. Cada um escolhe o que. Imagina o que é isso, cada um vai escolher o que quer. Né? Isso mostra o quê? Que a disputa nossa nessa encruzilhada é uma disputa também sobre a mentalidade. Não é à toa que este livro do Friedman é resultado de um programa de TV. Imagina, ele tinha um programa de TV sobre isso, para falar sobre liberdade de escolher. Então, ou a gente escolhe esse caminho do neoliberalismo, né? E para usar uma expressão que eu gosto muito de um livro de um nordestino, João Cabral de Melo Neto, e aí, ao usar isso, a gente pode tratar no Morte de Vida Severina, que ele diz, pode tratar de saltar para fora da ponte da vida, individualmente, se esse é o caminho. E o outro caminho é a democracia. É aceitar, usando o Severino novamente, lembrei dele hoje, é aceitar o espetáculo da vida, quando o Severino nasce, né? Quando Mestre Carpina responde para Severino que a vida, o nascimento, né? E aí o nascimento representa ali no alto de Natal toda a expectativa. Eu quero entender que isso é democracia, é olhar para os lados, é imaginar que essas redes protetivas são importantes para todos nós, para a construção da democracia, para o meio ambiente saudável, para que a gente possa olhar para o futuro enquanto sociedade e não olhar enquanto indivíduo. Esse é o nosso dilema. Então, eu agradeço a todos. Isso aqui estão as redes do Observatório. Nós temos um aplicativo chamado Redes Protetivas, um canal chamado Porque o Estado Importa. E muito obrigado pelo convite. Isso é um espaço que eu não estou acostumado a conversar, mas é muito bom. Agradeço a indicação do professor Francisco, que é alguém do nosso convívio aqui. Muito obrigado e vamos lá. Nossa. Perfeito, professor Tadeu, muito obrigado. Brilhante demais a sua palestra. Obrigado, agradeço. E eu esqueci de combinar, né, uma falha, mas a gente vai fazer primeiro as duas palestras, né, para depois a gente tentar abrir para perguntas da plateia, já que anteriormente nós não tivemos essa possibilidade, a gente vai priorizar as perguntas daqui. Mas antes disso, no intervalo, quero fazer um intervalo aqui, só eu gostaria de chamar aqui ao palco para fazer uma saudação inicial, o secretário da Fazenda do Maranhão, Marcelos Ribeiro, por favor. Vou falar daqui mesmo. Vou falar um pouco distante do microfone, pedir desculpa a vocês. Eu não pude vir de manhã, passei a noite muito mal, estou com algum tipo de virose e peço desculpas. Mas não podia deixar de vir aqui, o Dão é uma pessoa muito querida, Isaac também, e é uma oportunidade também de rever meus amigos da Receita, né? E, evidentemente, um tema de muita relevância, e vejo, Dão, assim, com muita alegria, que a gente tem ampliado mais esse debate para além da reforma tributária, de aspectos puramente tributários, como a gente viu agora, né? Garantia de direitos sociais, porque é impossível a gente dissociar esses temas do nosso dia a dia, principalmente quando a gente faz política pública, quando tenta fazer políticas públicas. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e, mais uma vez, pedir desculpa a vocês todos.
Agradeci já. Tá? Eu agradeci você, Tadeu. Estão me cobrando aqui. Eu agradeci? Ai, meu Deus. Diz que é para tirar você da tela. Eu não queria que você saísse, mas estão dizendo aqui que é para eu agradecer para te tirarem da tela. Hã? Você vai ficar na tela, porque a gente vai fazer um debate. É isso. Pode continuar, é um prazer. Bom, então agora nós vamos para o nosso brilhante presidente. Puxar saco, né? Mas é mesmo, é brilhante, nosso presidente do Sindifisco Nacional, Dão Real, que vai fazer a sua participação. 30 minutos. Mas eu sou tolerante. Tá certo. Obrigado, Nelly. Cumprimento o professor Tadeu. Muito obrigado pela apresentação, excelente apresentação. Queria fazer um complemento à apresentação do professor Tadeu. O SUS é responsável, o Brasil é o segundo maior país transplantador de órgãos do planeta. E 96% dos transplantes são feitos pelo SUS. O primeiro país é os Estados Unidos, e lá é saúde privada, né? Só faz transplante quem tem dinheiro. Aqui faz transplante quem precisa. Bom, esse tema quero cumprimentar o Marcelos, agradecer a presença do Marcelos aqui, cumprimentar a todos os demais. O tema do papel do Estado, né? O papel do Estado. É evidente que o Brasil é um país de Estado social. O que funciona no Brasil é o Estado social. É a parte do Estado chamada Estado de Bem-Estar. É a parte que funciona. O que não funciona no Brasil? Não funciona plenamente aquela parte do Estado que se chama Estado de mercado. O Estado social funciona muito bem. Eu quero continuar a minha fala aqui a partir do que eu falei de manhã. Na Constituição de 1988, nós estabelecemos as bases, os marcos para construir o nosso estado de bem-estar. E nesses marcos para construir um estado de bem-estar, estava lá a proteção ambiental. Tem um capítulo para a proteção ambiental. E no capítulo para a proteção ambiental diz que cabe ao poder público controlar e monitorar o consumo e as operações econômicas com vistas, não são essas palavras, com vistas a garantir a saúde e um meio ambiente saudável. E que cabe também ao poder público garantir, né, a mitigação dos efeitos danosos da atividade econômica sobre o meio ambiente. Tem uma experiência, a gente, desde a Constituição de 88 até agora, o modelo de Estado constituído em 88 está em disputa. Ele permanece em disputa desde 1988 até os dias de hoje. Ele permanece sendo enfrentado permanentemente no Congresso Nacional e na sociedade e nas propagandas. Ou seja, o Pacto Social de 88, ele não foi um consenso. Ele foi um pacto que decorreu de uma disputa cujos perdedores não se satisfizeram com a derrota e continuam atacando o estado de bem-estar social permanentemente. E o principal ataque ao estado de bem-estar social é um ataque nas estruturas de instrumentalização do Estado. Como o Estado se instrumentaliza para exercer, para aplicar, para praticar, para cumprir os objetivos constitucionais. Lembrando, os objetivos constitucionais, né? Promover o bem de todos, objetivo constitucional. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo constitucional. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, é objetivo constitucional. E garantir o desenvolvimento nacional, são objetivos. Há 37 anos nós estabelecemos os nossos objetivos para o futuro.
E faz 37 anos que nós estamos perseguindo esses objetivos e não conseguimos cumprir integralmente nenhum deles. Apesar de termos avançado significativamente em diversas políticas públicas. Apesar de termos avançado significativamente na universalização da saúde, na universalização da educação, na previdência social universal, nós não conseguimos cumprir os objetivos do artigo 3º. Por que isso acontece? Porque os instrumentos para construir o estado de bem-estar social nunca estiveram à disposição da sociedade. Sempre foram capturados pelos setores perdedores do pacto. Os setores que perderam o pacto social em 88, eles se apropriaram dos instrumentos. De tal forma que o instrumento principal, que é o instrumento tributário, ele desfaz o que faz a política pública. Ele desmonta o que a política pública constrói. A política pública reduz desigualdades, o sistema tributário vai lá e aprofunda a desigualdade. Porque o sistema tributário, ele foi apropriado pelos setores que perderam o pacto em 88. E continua apropriado. Lembrem que em 89, um ano depois da Constituição, o imposto de renda, o principal imposto que deveria financiar o bem-estar social, foi desidratado. Passou de 7 alíquotas para apenas 2, e a alíquota mais elevada de 45% passou para 25%. Em 1996, 6 anos depois da Constituição, toda a tributação do andar de cima saiu da tabela do imposto de renda. Toda a renda do andar de cima saiu, com a isenção para lucros e dividendos. Ou seja, os setores que deveriam bancar, que deveriam financiar o estado de bem-estar social, eles trataram de imediatamente saírem da conta. Eles saíram da conta. O nosso constituinte foi tão sábio que ele criou a possibilidade do imposto sobre grandes fortunas em 1988. Ele já percebia que tinha fortunas que tinham que contribuir. E até hoje nós não conseguimos implementar. Ainda em 96, o pacto da Constituição dizia que se a gente quiser desenvolver o país, nós temos que tributar a exportação de matéria-prima. A exportação de matéria-prima não pode ser imune de tributos. Tem que ser imune de tributos a exportação de produto fabricado, produto pronto. Produto com valor agregado. Matéria-prima, não. Mas em 1996 veio a Lei Candir, que desonerou a exportação de matéria-prima. E continua desonerada até hoje. Foi desonerada, a Lei Candir desonerou o ICMS da exportação de commodities por uma questão conjuntural. Plano Real, que endividou o país, deu uma crise de pagamento, da balança de pagamentos, era preciso encontrar uma solução para melhorar a balança de pagamentos. Em 2003 nós já tínhamos resolvido o problema da balança de pagamentos, mas a Lei Candir se transformou em emenda constitucional. Ou seja, os setores descontentes com a Constituição de 88, eles nunca dormem. Eles não descansam nem um dia sequer. E eles estão aí promovendo reforma da legislação trabalhista, promovendo reforma previdenciária, promovendo reforma administrativa, promovendo reforma tributária. Porque não se iludam, os neoliberais descontentes com o estado de bem-estar de 88, eles interferiram diretamente na reforma da tributação sobre o consumo, diretamente. E conseguiram implementar na tributação sobre o consumo um princípio absolutamente neoliberal, que é o princípio da neutralidade. Tem um exemplo, a gente pode, ou seja, a gente está falando aqui em modelos de Estado, né? O estado de bem-estar social, imaginado pelos constituintes, ele foi implementado em parte no que se refere a políticas públicas. Foi implementado em todas as partes que houve controle social. Todas as partes controladas por conferências nacionais evoluíram. As demais partes ele regrediu e retrocedeu. Ou seja, o conflito que sempre aconteceu foi o conflito entre modelo de Estado.
Ou seja, o Estado neoliberal sendo colocado como contraponto ao estado de bem-estar social, permanentemente. E depois veio... A gente pode pegar um exemplo aqui de uma cidade chamada Crafton. Não sei se vocês ouviram falar de uma cidade chamada Crafton, norte-americana. Uma cidade que experimentou, que fez um experimento libertário. Libertário seria o extremo do neoliberalismo, né? Tem o liberal, o neoliberal e o libertário. O libertário é aquele que nega completamente o papel do Estado. Uma cidade chamada Grafton, no nordeste dos Estados Unidos, em 2000, foi invadida por um conjunto de umas 200, 300 de libertários. E eles foram lá para fazer um experimento. E esse experimento era um experimento libertário na cidade. Eles tinham que controlar a política, se transformar em vereadores, se transformar em prefeitos, para ir desmontando o Estado por dentro da estrutura do Estado municipal. E eles fizeram isso. Tomaram conta daquele Estado, pequeno Estado. Primeiro retiraram aquele Estado, proclamaram aquele Estado, depois que assumiram o poder, Estado livre das Nações Unidas. E aí eles começaram a reduzir as políticas públicas. Reduzir tributos, reduzir as políticas públicas, gradativamente. Era uma cidade bem organizada. Em 10 anos, essa cidade estava com as pessoas aprisionadas dentro de casa pela invasão dos ursos. Os ursos selvagens começaram a invadir a cidade, porque a cidade não dispunha mais de políticas públicas sanitárias para impedir a invasão dos animais silvestres. E as pessoas passaram a viver enclausuradas dentro de casa. Esse experimento está num livro de um jornalista norte-americano. Esse experimento durou de 2002 até 2016. Aí os libertários foram embora e a cidade voltou a funcionar. Ou seja, a negação do Estado, a negação da lógica do Estado, ou a exacerbação do indivíduo, do individualismo, como solução para todos os problemas, é a barbárie. É a barbárie. A liberdade, ela leva à perda total de liberdade. A liberdade plena dos munícipes fizeram com que eles ficassem aprisionados dentro das suas casas, pela falta da estrutura do Estado capaz de garantir a liberdade civil controlada, liberdade construída a partir de pactos sociais. Então, se de 98 para cá, o sistema tributário brasileiro ficou cada vez mais capturado pelos setores que perderam a disputa na Constituição, o sistema tributário brasileiro começou a ser transformado num instrumento redutor do Estado brasileiro. O primeiro sintoma dos negacionistas do Estado Social veio com a propaganda contra os tributos. Não veio com a propaganda contra o Estado. Ninguém faz propaganda contra a política pública. Ninguém faz propaganda contra a saúde pública. Se faz propaganda contra os tributos. Por que contra os tributos? Porque são os tributos que são capazes de financiar as políticas públicas. E aí se chega a uma conclusão de que o Brasil é o país que mais paga tributo do planeta. Um fake news, quando todos sabemos que não é. É um país que tem uma carga tributária média e que arrecada aproximadamente $3.000 por cidadão por ano e que transforma $3.000 por cidadão por ano em todas as políticas públicas universais que nós temos. $3.000 por cidadão por ano. E aí a gente se compara com países como o Reino Unido, que tem uma carga tributária semelhante à do Brasil e que arrecada $13.000 por cidadão por ano. E queremos dizer que se a gente tivesse as políticas públicas do Reino Unido, nós aceitaríamos pagar tributos no Brasil. Sem levar em conta que o Brasil é um país de 213 milhões de habitantes contra o Reino Unido, que tem 50 milhões de habitantes. Sem levar em conta que o PIB do Reino Unido é quase o tamanho do PIB do Brasil. Então, quando a gente pensa em solução sem Estado, solução
individual, nós estamos pensando em solução para a minoria, não para a maioria da população. 82% das crianças em idade escolar no Brasil têm como única forma de educação a escola pública. Única forma. Somente 28%, 18% é que tem acesso à escola privada. 75% das pessoas só têm SUS. Portanto, falar de um Estado, de uma sociedade sem Estado para brasileiros, é falar para 10% da população. Não é falar para 100% da população. Qual é o papel do servidor público neste processo todo? É tomar consciência disso. É ter consciência de que o Estado brasileiro é um Estado de políticas públicas. O trabalhador brasileiro é um trabalhador formado na escola pública. E a saúde do brasileiro é uma saúde pública. E o servidor público, como bem disse o professor Tadeu, é o que está na ponta da execução das políticas públicas. E nós, como auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, e o Marcelo também é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, na condição de secretário de Fazenda do Estado do Maranhão, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que trabalham na estrutura do Estado brasileiro, ou seja, na estrutura fiscal, é que tem condições de levar para a sociedade esse tipo de reflexão, esse tipo de reflexão mesmo, e de pensamento, e de discussão, de debate. No que se refere à tributação, é uma ilusão imaginar que o tributo não produz efeitos, ou não deve produzir efeitos na vontade das pessoas. O tributo precisa produzir efeitos na vontade das pessoas de investir numa ou noutra atividade. O neoliberalismo, como doutrina, diz que o Estado não deve interferir na manifestação de vontade dos agentes econômicos. O Estado deve abdicar da sua condição de indutor. Indutor. Como é que o Estado induz? O Estado induz utilizando os seus instrumentos. O Estado pode induzir transformando todas as empresas em empresas públicas. Ele pode induzir estatizando o setor privado. O Estado pode induzir proibindo determinadas atividades e permitindo outras. Ou o Estado pode induzir utilizando o instrumento fiscal, o instrumento tributário. E ele induz utilizando o instrumento tributário, concedendo benefícios e renúncias fiscais de um lado e tributando de outro. É dessa forma que o Estado induz. Foi promovido, anunciado em 2023 a política de neoindustrialização brasileira, NBI. NIB. Nova Indústria Brasileira. Nova Indústria Brasileira. Eram 6 missões, cada missão com um conjunto de ações. A Nova Indústria Brasileira. Como é que o governo iria potencializar estas missões empresariais e industriais no país? Política fiscal. Política fiscal. Renúncias de um lado, tributação de outro. O Brasil, da década de 90 para cá, e aí eu queria resgatar aqui os ensinamentos do economista Celso Furtado, que dizia que a disputa não é entre 2 ou 3 modelos de desenvolvimento. Nós estamos numa fase anterior. O Brasil continua numa fase anterior. É uma disputa entre desenvolver e não desenvolver. Entre desenvolvimentistas e subdesenvolvimentistas. Quando nós colocamos, priorizamos a atividade primário exportadora, a exportação de commodities, a exportação de minérios, a exportação de produtos primários, nós estamos sim financiando a indústria estrangeira, em detrimento da indústria nacional.
nós optamos, portanto, pelo subdesenvolvimento. Porque o desenvolvimento, país nenhum do mundo se desenvolveu sem passar pela industrialização, pela tecnologia. País que se dedicou a vida toda a ser primário exportador, se transformou, permaneceu eternamente subdesenvolvido. E isso não é uma fatalidade, isso é uma escolha. Dizia Celso Furtado, isso é uma escolha. A escolha de continuar subdesenvolvido é uma escolha política daqueles que apostam na atividade primária e negam a atividade secundária e terciária e vivem da concentração de riqueza. Já que a atividade primária é uma atividade de baixo valor agregado, a única forma de garantir altos padrões de consumo para os detentores do poder destes setores é a concentração de renda. Portanto, a desigualdade social para os subdesenvolvimentistas, ela é funcional. A desigualdade, ela é desejada para aqueles que apostam no subdesenvolvimento. Porque a redução da desigualdade elimina os ganhos do setor primário. Já na atividade industrial, os desenvolvimentistas industriais apostam na atividade industrial, na agregação de valor e na ampliação das cadeias produtivas, para estes segmentos da sociedade, a distribuição de renda é funcional. A redução da desigualdade é funcional. É preciso reduzir a desigualdade para ampliar consumo. 5 minutos. É preciso reduzir as desigualdades para garantir que venda produtos no mercado interno. A atividade primária exportadora não depende de consumidor nacional. Ela não precisa de consumidor com renda. Para a atividade primária exportadora, o sonho de consumo é o trabalho escravo. Sonho de consumo para a atividade primária exportadora é o trabalho escravo. Porque ele vende tudo no exterior. Ele retira o minério e vende tudo para fora. Basta que o comprador lá fora tenha dinheiro. Então, o modelo de Estado, o modelo de desenvolvimento social e o modelo de sociedade é que estão em disputa. Nós temos uma permanente disputa no Congresso Nacional entre aqueles que defendem o desenvolvimento econômico e aqueles que defendem a manutenção do subdesenvolvimento. Entre aqueles que defendem a redução da desigualdade e aqueles cuja desigualdade é funcional. Entre aqueles que defendem as políticas públicas e aqueles que defendem o mercado, a privatização das políticas públicas. Esta é a verdadeira disputa. Aonde que está o servidor público nessa história? O servidor público, e eu concluo com isso, ele está no centro do problema. No centro do problema. Somos concursados, a maioria aqui é servidor público, nem todos são, mas a maioria é. Somos concursados, servidores públicos, estamos no Estado. E entramos no Estado para fazer cumprir o quê? A Constituição. Entramos no Estado para fazer cumprir a Constituição. Então é preciso compreender que a Constituição que nós estamos no Estado para fazer cumprir, ela está sendo combatida. Ela está sendo enfrentada, ela está sendo agredida permanentemente. A gente tem que conseguir perceber em que momento que ela está sendo agredida. O último ataque à Constituição, que está em curso, é a reforma administrativa. A reforma administrativa é o ataque mais recente que a Constituição Federal está sofrendo. Porque a reforma administrativa desmonta completamente aquela estrutura de serviço público idealizada pelos constituintes de 88. Cria o vínculo precário entre o servidor e o Estado. Cria o espaço para a ampliação da privatização das políticas públicas. Já há uma estimativa que diz que, imediatamente após a promulgação da reforma administrativa, 30% dos serviços públicos poderiam ser privatizados. 30% do serviço público poderia ser privatizado. E onde existe possibilidade de disputar o recurso público, o setor empresarial tem interesse. Não há dúvida que tem interesse.
Não sou contra o setor empresarial, não sou contra a atividade privada, não sou contra a atividade de mercado. Mas é muito importante que a gente tenha claro que o desenvolvimento econômico em todos os países do planeta só aconteceu quando o Estado induziu. Nenhum país teve desenvolvimento econômico pelas forças de mercado. Nenhum país. Todos os estados que se desenvolveram economicamente e socialmente tiveram fortíssima participação do Estado, altas cargas tributárias, tem um estudo do Observatório que mostra isso, altas cargas tributárias e estrutura de Estado, tanto em pesquisa, desenvolvimento, como em controle e regulação, e principalmente com tributação eficaz, suficiente e indutora. Tributação indutora é aquela que onera mais as atividades poluidoras do que as atividades limpas. É aquela que cobra tributos do agrotóxico. Né? Nós somos um país campeão de agrotóxicos. Terminou, né? Quando levanta a placa, eu não olho. Ah, tá legal. Tá certo, gente. Era isso. Era uma mensagem inicial só para a gente iniciar o bate-papo sobre o assunto. Muito bom. Olha, é muito difícil cortar, né, a palavra, gente. Essa parte aqui eu não gosto, não. É muito ruim, né, Regina? Estava tão bom. Muito obrigado, viu? É assim. A gente, quantos minutos vocês vão dar? 10 minutos? 10? E 5 para encerrar, tá? 10 minutos para a gente fazer um pequeno debate. Gostaria de estar abrindo para o pessoal para perguntas. Eu acredito que pelos 10 minutos a gente teria umas 3 inscrições, 4 inscrições. Tudo bem? Vamos ver aí quem que já se habilita. É no geral, viu? É para o professor Tadeu e para o nosso presidente Idão. Então, por favor, venha. Já temos um ali, ó. Luiz Fernando, por favor. Não, eu gostaria que você aproveitasse esse momento para... Não, eu queria que você aproveitasse esse momento para falar alguma coisa sobre a ameaça que representa para o Estado essa reforma administrativa que está sendo tratada aí, que a gente está correndo perigo. Tem tudo a ver com o que você falou aí. Já trocou, pode falar, pode falar mesmo. Não, pediram para eu repetir aqui. Então eu queria aproveitar, né, que acho que tem tudo a ver com a tua fala aí, que você falasse alguma coisa das ameaças que representa para o servidor, não só para o servidor público, mas para o Estado como um todo, essa proposta de reforma administrativa que está aí já na mídia aí e tal. Tá bom? Para o professor Tadeu. Sobre... Está na rede? Oi. Está ouvindo, professor? Oi. Tô ouvindo. Primeiro, assim, parabéns pela sua visão a respeito de toda a trajetória da proteção social dentro do país. E eu queria saber qual é a sua visão em relação aos novos tributos que estão surgindo e que precisam ser regulamentados da reforma tributária, que afetam diretamente o orçamento da Seguridade Social naquelas contribuições substitutas de faturamento e COFINS. Obrigado, Lourdinha. Quem é o próximo? Temos mais 2 inscrições, hein? Vamos lá ver quem vai fazer pergunta. Gente, por favor. O que não fizemos na parte da manhã, é bom o pessoal fazer algumas perguntas, se for o caso, né? Não? Oi? Muito obrigado. Também, com esses palestrantes aqui, né, você tem razão. Tem mais alguma pergunta ou não? Então, nós vamos responder esses 2 questionamentos, não é isso? Tem o quê? Eu anotei algumas aqui, mas, gente, eu queria que vocês falassem. Eu já nem sei onde estão mais.
Responde primeiro as duas perguntas, daí eu vou localizar algumas perguntas um pouquinho mais técnicas, mas eu queria priorizar, né, aqui, pessoal. Pois não? Vou deixar o professor Tadeu responder primeiro. Oi. O Dão Real que pediu para que eu responda primeiro, né? Isso mesmo. Tá. Mano, primeiro, parabéns pela intervenção. Eu vou tentar ser rápido aqui. Eu vi um pouco confuso, porque a minha parte da técnica não está boa. Mas parabéns pela fala. Eu acho que essas duas relações entre o Estado... Eu costumo dizer que o chamado Estado fiscal, ele é irmão do Estado social. Não é? Ele é irmão do Estado social. Na história, por exemplo, das democracias liberais, do ponto de vista fiscal, há uma correlação entre aumento de despesa do Estado, uma relação relativamente óbvia, redução da desigualdade e ampliação de serviços públicos. Isso está consolidado, né? Desde autores mais consagrados, economistas como Piketty, até aqueles que estudam por assim dizer, a Seguridade Social. Então, o gancho que você falou, que ao mesmo tempo que não é contra o Estado Social, ou seja, o serviço, de fato, ninguém será contra a educação no parlamento. De fato, se nós pegarmos, por exemplo, o Fundeb, do ponto de vista da alteração permanente dele, passou no governo Bolsonaro naquela correlação de forças. De fato, o argumento é preciso. O que se usa é um discurso metonímico para pegar uma parte, né, do que seria a ineficiência da oferta de serviço e generalizar, e ao mesmo tempo essa ideia de que você não cobra tributos, etc, etc. Do ponto de vista da Seguridade Social, é importante dizer que a Previdência não teve, historicamente, déficit. Se você pegar historicamente, e aí tem um motivo muito simples. Se a gente pega historicamente, a Previdência tem relação com o estoque de emprego formal. E por que eu vou dizer que essa conta nunca será feita? Porque é difícil. Porque eu acho que todos nós sabemos que a história da saúde no Brasil, da saúde pública, por exemplo, tem toda a relação com a Previdência. Porque até antes de 88, o direito à saúde, do ponto de vista mais universal e público, estava relacionado ao quê? Estava relacionado à Previdência. Se você for pegar o INAMPS, a quantidade de recurso que foi transferido, né? Você pega a história do Maranhão, por exemplo, nós temos denúncias que abundam na imprensa, e não só no Maranhão, São Paulo, Goiás, sobre transferência de recursos do INPS para solver, por exemplo, grandes grupos da indústria médico-hospitalar, por assim dizer. Então, se a gente fizer essa cartografia, fora a desvinculação de receita de união e tudo lá, como Denise faz, a gente vai ver que ela é ampla. Outro aspecto que eu queria colocar aqui, que eu acho que vocês colocaram muito bem, é a relação simbiótica entre Estado e mercado, entre a ideia de um mercado público e a ideia de mercado privado. Eu costumo dizer para os alunos que o Brasil tem a maior fábrica de esparadrapos do planeta. E o nome dessa fábrica é SUS. Eu costumo brincar que o Brasil tem a maior fábrica de papel do planeta. E não é a Suzano que está logo aí. Ela é o MEC, do ponto de vista da compra de, por exemplo, livros didáticos. Livro didático, que, por sinal, uma parte foi cancelada, a compra, em função das alterações na MP-DLDB, que eu acho que não foi para frente, que inclui nas despesas de educação as despesas, por exemplo, assistenciais. Então, olha o mundo que o financiamento da Seguridade entrou. Olha o mundo que o financiamento do Bolsa Família entrou. Né? Veja bem, a primeira vez que aparece o Bolsa Família, que é um programa barato e extremamente funcional. E para encerrar, nessa relação do mercado, é muito interessante, o professor Dão Real falou nisso também, mas é muito interessante que só aqui parece que é sustentada essa diferença, porque nos Estados Unidos, desde a fundação dos Estados Unidos, não é, que o mercado é regulado, é protegido e é taxado. Se você for pegar, por exemplo, o famoso relatório das manufaturas do Hamilton, lá do tempo da Revolução, né,
era o quê? Era uma resposta à ideia de um liberalismo que nunca existiu na Europa, para ser sincero. Aliás, a ideia de mão invisível, ela não é invisível, né? Então, há essa simbiose e há essa disputa que começa ali no ambiente da Constituinte, se expressa com muita clareza, e o professor explicou de uma forma muito, muito didática. Obrigado, professor. Obrigado. Essa questão, inclusive, eu queria dialogar com o senhor aqui. Essa questão da política pública versus o mercado, né? Versus o mercado, porque há uma disputa permanente na sociedade, uma disputa ideológica. Ou seja, a construção de uma narrativa contra o Estado é uma construção de longo tempo. Aliás, a construção da narrativa neoliberal foi uma construção de mais de 40 anos. O neoliberalismo surgiu na década de 30 e ele só foi encontrar o ambiente ideal de ser implementado na década de 80, final da década de 70. Então, a gente vive o impacto da disputa ideológica permanentemente. E a disputa ideológica, ela é uma disputa por recursos, disputa econômica, ou seja, conseguir mais dinheiro, conseguir mais lucros, ter mais lucros, explorar mais. O senhor avalia dessa forma também? Eu acho incrível. Então, a sua formação, você é auditor fiscal. Sou auditor fiscal. Mas sou formado em geologia. Olha, poucas vezes eu vi uma síntese tão interessante. Eu vou tentar argumentar por que aqui, mas bem rapidamente. Porque geralmente a literatura apresenta a genealogia do neoliberalismo no Brasil a partir da década de 90, com a privatização daqueles ativos no período Fernando Henrique, né? No entanto, não haveria sentido de imaginar essa genealogia se, como você perfeitamente descreveu, se do ponto de vista das mentalidades, essa concepção nasce na década de 30 com os colóquios. Então nós teríamos um hiato, né, aí entre esses dois tempos. Esse ato foi preenchido por experimentos, principalmente na América Latina. E o primeiro deles, talvez, isso aqui não é nenhuma tese, é só uma intuição. E o primeiro deles, talvez tenha sido o quê? Aquilo que foi expresso na missão Cook, aquela missão lá da década de 40, que chega no Brasil e diz, olha, tem um problema nesse país. Vocês estão começando a se industrializar e tem um negócio chamado estabilidade de emprego. Então, portanto, nós temos que fazer uma reforma nesse país e tirar a estabilidade de emprego. Está muito claro no relatório. E tem outro problema, a questão da tributação de capitais. Quer dizer, 20 anos depois, quando o Jango sobe num palanque e não diz que vai fazer reforma, ele assina os decretos, e aí depois do Jango, um pouco tempo depois, cria-se um estatuto do Fundo de Garantia, e a primeira coisa que faz é retirar a estabilidade funcional dos trabalhadores privados, aquela estabilidade decenal. Tinha uma propaganda, que era de um homem, parece propaganda da mentalidade, por isso que eu acho que você está muito correto, porque o neoliberalismo é uma mentalidade. A gente tem que entender isso. O Charles Dickens, que é um autor inglês do tempo vitoriano, escreveu um livro chamado Cooktown. E lá ele diz, é uma ficção maravilhosa, e lá ele diz o seguinte, o liberalismo se ensina na escola. E o que você está me dizendo é justamente isso, por isso que é muito bacana. Nós ensinamos esse liberalismo. E essa fotografia, depois vocês entrem na internet, é de um homem ereto, arrumado, vestido de branco, dizendo, eu não preciso de estabilidade de emprego porque eu sou responsável pelo meu destino. Então, essa genealogia, se a gente não entender isso como você colocou, e lá na década de 30, ver como isso foi forjado, formado ali por aquele trio que estava ali, a gente não dá conta de desvendar e não dá conta de fazer isso que você acabou de falar agora. Quer dizer, como é que a gente chega na sociedade e diz, o funcionário público, ele é necessário. Como é que eu chego na minha filha de 12 anos e explico, olha, CLT é isto e não aquilo. Por quê? Porque nós perdemos a disputa da mentalidade. Você está corretíssimo. Nós perdemos a disputa
da ideia de dizer que o Estado se realiza não do ponto de vista abstrato, ou não como uma leitura que é só como um mecanismo de opressão, mas que se o Estado se realiza a partir dos serviços públicos. O Estado se realiza em Buriticupu, se realiza em Goiânia, se realiza em toda a Amazônia, se realiza no litoral, se realiza no sertão nordestino. É assim que o Estado se realiza, né? E aí a gente não pode perder esse campo de batalha, porque do ponto de vista ideológico, os instrumentos são muito fortes. É muito forte, gente. Se você chegar para qualquer pessoa e falar o que você prefere, liberdade ou democracia, ela dirá liberdade. E não é à toa que os livros desses neoliberais, Freedom, Mises, todos eles, Hayek tem a parte deles chamada sempre liberdade, a mentalidade da liberdade. Agora a democracia não. A democracia é mais que isso. A democracia exige olhar para o outro, ter compaixão, ter responsabilidade e ter pactuação em relação ao futuro, o que se inclui o meio ambiente. Então eu acho, Drão, que você está corretíssimo. Eu vou levar para mim essa observação sua. Obrigado. Aproveitando essa deixa do professor Tadeu, vou responder o Luiz Fernando, né? A reforma administrativa, ela está sendo vendida como um produto bom pelo relator. Vendida como um produto bom, mas ela esconde uma transformação do Estado. O objetivo da reforma administrativa não é combater privilégios, é transformar a estrutura funcional do Estado brasileiro. É aquela história que a gente falou no início. Eles controlam os instrumentos, eles não controlam a política pública. Controlam os instrumentos que são capazes de operar as políticas públicas. O principal instrumento para operar a política pública é o serviço público. A estabilidade do serviço público. Imaginem se a gente tivesse se a reforma administrativa tivesse ocorrido antes do nosso colega lá no aeroporto ter apreendido as joias do ex-presidente. Ele aprendeu as joias. Ele segurou as joias. Ele ficou 1 ano com aquelas joias presas e ninguém sabia. E ele sofrendo pressão. Durante 1 ano, ninguém sabia. O que garantiu a possibilidade dele manter aquelas joias presas? A estabilidade. A estabilidade. A estabilidade que é insuportável para os setores que não gostam da Constituição. É insuportável. É preciso atacar a estabilidade. É preciso atacar os vínculos. É preciso precarizar os vínculos, criar vínculos temporários. Esse é o grande risco da reforma. Vínculos temporários, precarização da estabilidade e a precarização a questão do tempo de serviço, das gratificações e, fundamentalmente, a quebra da paridade. Ou seja, tu passa a ser remunerado com uma parcela de produtividade. Produtividade individual, que é o bônus, que é o PLR do servidor público. PLR é participação em lucros e resultados. Participação em lucros e resultados é aquele que promete para alguns servidores, os cumpridores de ordens, que ele vai ganhar um salário extra no final do ano. E assim eu domestico todo o serviço público. Ou seja, a lógica da Constituição, da estabilidade do servidor público, colocar o servidor público com estabilidade, entrado só por concurso, e estabilidade a vida toda, e garantia de paridade remuneratória na aposentadoria, é a lógica da proteção do bem público chamado serviço público. O bem público chamado política pública. Ou seja, eu preciso garantir que o servidor tenha estabilidade e tenha segurança na sua velhice. Isso estava na Constituição. Uma parte disso nós já perdemos. A reforma previdenciária já quebrou a estabilidade, a paridade da aposentadoria. E a reforma previdenciária foi uma reforma neoliberal. Lembro que a segunda etapa da reforma no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes tinha proposto a transformar a previdência do servidor público em previdência do setor privado. Era isso que estava colocado. Lembrem que a PEC 32, que é
o embrião da reforma administrativa agora, que é lá do governo anterior, a PEC 32 dizia, colocava um princípio na Constituição, dizendo que a administração pública se pautaria pelo princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade, para quem não sabe o que significa colocar o Estado à disposição do mercado. O Estado só atua naquilo que o mercado não quer. Isso é subsidiário. O Estado só atua naquilo que o mercado não quer. E a lógica da Constituição de 88 é o contrário. O mercado só atua naquilo que o Estado deixa. O Estado garante e regula as atividades. O Estado garante a política pública. Então, a reforma administrativa, ao mesmo tempo que ela traz riscos para os servidores públicos, riscos de perda de estabilidade, riscos de vínculos temporários e riscos de vínculos precários, isto quebra a paridade no que se refere às gratificações, vincula a atividade pública à gratificação individual de desempenho, são os riscos para o servidor, que enfraquece a posição do servidor público. A precarização da atividade do serviço público e do servidor público, ela está vinculada a uma lógica de transferência da inteligência do serviço público para o mercado. Ou seja, eu garanto que o serviço público vai ser execução de algo pensado fora do serviço público. E para execução eu não preciso de estabilidade. Então eu garanto uma estrutura, um staff de execução de políticas públicas desenhadas fora do Estado para ser cumprida no Estado. Esse é o risco, tá certo? Ele desmonta a estrutura orgânica criada pelo Constituinte para fazer funcionar o estado de bem-estar social. Lurdinha, a reforma tributária, ela, ao substituir PIS e COFINS pela CBS, desde que a arrecadação da CBS seja idêntica de PIS e COFINS, em tese, não afetaria o financiamento da Seguridade. Em tese, por quê? Porque qualquer alteração de outros tributos precisam ser compensados com o tributo sobre o consumo. Ou seja, se tiver elevação do imposto de renda, preciso reduzir CBS. Se eu tiver elevação de outros tributos do IS, se eu tiver elevação de arrecadação de imposto seletivo, que é o imposto ambiental que a gente criou. Se eu tiver elevação de arrecadação de imposto seletivo, aonde que eu tenho que diminuir? Na CBS. Porque o volume de arrecadação total tem que ser mantido. Portanto, indiretamente, o financiamento da Seguridade pode estar em risco se a gente quiser. Se a gente quiser aplicar o IS como deveria ser aplicado, né, e aí a gente coloca o conflito, né? Os ambientalistas, os defensores da saúde pública, querendo potencializar o IS, o imposto seletivo, querendo ampliar a arrecadação do imposto seletivo, faz com que a CBS diminua. Encerro. Obrigado. Não, é assim, já extrapolamos o horário, né, bastante, mas está excelente. Mas eu gostaria de pedir para o professor Tadeu fazer as considerações finais, e o Dão também, e depois eu vou finalizar aqui com um convite, que é a parte mais legal. Por favor, professor. Então, primeiro, eu agradeço muito. Eu acho que a gente tem que aprender, principalmente a gente que trabalha com as ciências humanas, a interagir mais com outras áreas, por um motivo relativamente simples. Tudo isso, esse conjunto de reformas, tudo isso, elas são reformas que atingem o território brasileiro de uma maneira, do ponto de vista da síntese, né, do ponto de vista de síntese, e não há, portanto, perspectiva de compreensão parcial desse processo. Então, quando a gente participa de um evento, com tanta gente qualificada, fazendo intervenções, com sindicatos e tudo mais, isso é muito bom. O que falta para a gente é começar a pensar estratégias para atingir o público. Viu? Tinha uma coisa, só para encerrar, que eu gostava muito, que era quando a gente entregava livro didático, e aí nós estamos falando de milhões de livros didáticos, o orçamento do PNLD é de 1,5 bilhão, e ali estava escrito que esse livro é
é financiado pelo dinheiro do contribuinte. A gente tem que começar a fazer isso. Tem que ganhar essa narrativa da Paulista, que todo mundo, olha, ela tem um impostômetro. Não, eu não preciso de um impostômetro. Eu quero que ele seja muito grande para que eu tenha bons serviços. Então, eu queria agradecer a todos e me colocar à disposição. O Observatório do Estado Social tem esse material lá num aplicativo chamado Redes Protetivas. Temos um canal também chamado Porque o Estado Importa, um canal bastante modesto, e nós nos colocamos à disposição aí e agradeço a todos vocês. Nós é que agradecemos, professor, brilhante a sua participação, e as perguntas que não deu tempo para fazer, depois eu faço, tá bom? Muito obrigado. Bom, gente, eu queria agradecer demais a atenção de vocês, né? Eu acho que o debate, esse tipo de debate, a gente precisa fazer enquanto sindicato. Enquanto sindicato, nós precisamos promover esse debate dentro da categoria, fazer com que as categorias dos servidores públicos, de alguma forma, vão absorvendo esse conhecimento e esse tema, para a gente poder se portar, inclusive, na própria defesa da Constituição, na defesa do Estado Social, na defesa, né, das políticas públicas. Afinal de contas, como servidor públicos, a única coisa que justifica a nossa existência são as políticas públicas, né? Ou seja, nós nos justificamos perante a sociedade porque somos servidores públicos para a sociedade. Ou seja, são as políticas públicas que justificam aquilo que somos enquanto servidores, enquanto agentes públicos, enquanto auditores fiscais. Quero agradecer demais, agradecer a Nelly pela mediação, agradecer ao professor Tadeu pela excelente aula e ficamos à disposição. Muito obrigado, presidente. Bom, um dos pilares que a gente falou desde o início, né, é o pilar do nossos servidores públicos, não é? É um dos pilares. E aí, como foi debatido, o Dão roubou um monte de coisa que eu ia falar, mas tudo bem, eu vou perdoar, né? Mas, finalizando, a gente viu que fica evidente que esta proposta de reforma administrativa é patrocinada pelo setor empresarial, com o objetivo de desestruturar o Estado brasileiro e abrir espaço para a privatização dos serviços públicos. Na prática, isso significa um Estado mais vulnerável a pressões políticas e menos capaz de garantir políticas públicas universais. E, diante disso, qual é a nossa responsabilidade? Nós estamos organizando, né, junto com o conjunto dos servidores públicos, uma grande marcha que vai acontecer a semana que vem, no dia 29, em Brasília. E uma coisa muito legal, nós já temos mais de 120 auditores do Brasil inteiro que já estão inscritos para participarem dessa marcha. Então, é uma marcha com o conjunto dos servidores públicos em Brasília. Então, eu queria também fazer esse convite, porque ficar parado sem fazer nada não vai adiantar. A gente tem que mostrar que a gente não está feliz com esse modelo de reforma administrativa que está por aí. Nós não podemos deixar eles conseguirem as 171 assinaturas para poder começar a tramitar o projeto. Temos que mostrar a nossa força. Estamos descontentes, porque é um desmonte do Estado, mais uma vez. Então, gostaria de pedir a colaboração de vocês, participarem. Se não puderem ir para lá, participarem mesmo online, mas, de alguma forma, a gente mostrar um inconformismo e não deixarmos que isso aconteça novamente. Agradeço demais por poder participar aqui, a atenção de vocês. Muito obrigada, e vamos agora para o COF. Obrigada a todos. A gente vai fazer um pequeno intervalo para o coffee break.